Boa noite, São Vicente. Estamos aqui com mais um Segunda de Primeira pelo canal do YouTube e do Facebook do Ao Pé do Ouvido. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre a política de São Vicente, um verdadeiro arsenal de assuntos com referência a esse momento político que São Vicente está vivendo. Boa noite, César. Como é que você está? Boa noite, Rui. Mais uma vez, um prazer estar aqui debatendo. Muito bacana esse programa, tenho gostado bastante de participar. Uma noite com frio, né? Tá um pouco friozinho, então é ideal para a gente debater aí. Quero agradecer os retornos que venho tendo dos amigos, dos colegas, apoiando, criticando e principalmente corrigindo, né? Muito legal. Essa tem sido a hora mais rápida da semana, das 9 às 10, passa rapidinho, né? Impressionante como passa rápido. É isso aí, nós estamos juntos e vamos lá para as ideias, né? Como diz Isso. no linguajar. Vamos. Vamos, vamos para as ideias, né? E digo para você, Vicentino, você, cidadão de São Vicente, se você quer se inteirar um pouco realmente daquilo que está acontecendo na política de São Vicente, fica com a gente. É uma horinha só e você vai se inteirar daquilo que realmente está acontecendo, ok? Então vamos lá, vamos começar nossa pauta aqui. Nossa pauta, vamos falar sobre esse negócio aí, sobre o qual, na semana passada, nós fomos, digamos assim, tivemos a pecha de politiqueiros, né? Falando que nós somos politiqueiros, que nós falamos, que nós fazemos politicagem, né? Então, a pergunta desse nosso primeiro tópico da nossa pauta de hoje é: toda crítica é politicagem? Será que todo mundo que critica quem está no poder, quem está na gestão, quem está fazendo desmandos, quem está criando projetos que vão de encontro, que vão contra o interesse público, será que quem critica esse povo está fazendo politicagem? Vamos lá. Para começar, eu vou abrir aqui uma pequena figura, né? Inclusive, quem me mandou essa figura foi o nosso querido César Matius, que é um cara sábio, inteligente, né? Vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Tenham paciência comigo que eu estou ainda fazendo esse negócio aqui funcionar. Vamos lá. Politiqueiro. César, lê aí. O que quer dizer a expressão politiqueiro? Pois é isso, é aquele que pratica ou fala muito sobre política, é também aquele que pratica meios sujos na política. Ele é um verdadeiro politiqueiro, só fala e não faz nada. Essa é a definição do politiqueiro, né? Enfim, pois é, rapaz, pois é. Então eu te pergunto, nos colocaram a pecha de politiqueiro, César, o que você pode falar sobre isso aí, meu irmão, para inaugurar esse pequeno ponto aqui? Então, bom, primeiro esclarecer um pouquinho mais o nosso ouvinte, né? Eu e o Rui participamos de um programa onde o entrevistado era o nosso prefeito Caio Amado. E a gente fez algumas perguntas, né, como ouvinte do programa, como qualquer ouvinte poderia fazer, e o jornalista nos identificou, né? Então, eu perguntei algumas coisas, o Rui colocou outras coisas e tal. O nosso prefeito, o que ele fez? Ao invés de concentrar no conteúdo do que a gente estava falando, ele concentrou a crítica na pessoa. Então, ele começou a falar do Rui e começou a falar do César, como se nós fôssemos mais importantes do que as ideias que a gente estava falando, né? Então, a pessoa que é mais nova, ela concentra na ideia. A pessoa que é mais tosca, ela fica falando de pessoas, né? Então, fica criticando pessoas. Então, o próprio prefeito, depois de muito nos ignorar, ele passou a criticar e a gente, tanto o Rui quanto a mim, né? Primeiro o Rui, ele falou coisas que é um politiqueiro e tal, etc, etc, e a meu respeito, precisa pensar o que é da vida e tal, como se ele fosse psicólogo e tal, e não respondeu aquilo que a gente estava
falando de ideia, o que a gente argumentou, né, sobre as questões, né? Então, o debate ele fugiu do debate de ideias para se Isso. concentrar em agressões pessoais, né? A falar de pessoas e tal. Mas foi interessante porque ele não pôde nos ignorar, porque como o programa era ao vivo, né? E a pergunta aí o jornalista foi a queima-roupa, olha, o Rui tá dizendo isso, o César está dizendo isso, o que você tem a dizer? Então, ele não teve por onde escapar. E ele começou a nos criticar pessoalmente. Lamentavelmente, foi isso. Isso. Né? A seu respeito, ele falou que você é um politiqueiro, mas me parece que o que você faz não é exatamente politicagem, né, Rui? O que Nós você vamos faz? chegar lá. Obrigado pela pergunta, César. Eu já vou colocar exatamente o que a gente faz. Inclusive o que nós dois já fizemos juntos, entendeu? Eu vou colocar lá. Exatamente. Mas antes, eu queria dizer o seguinte: quando você fala que ele não quis responder os questionamentos das perguntas e começou a falar que nós somos politiqueiros, que nós fazemos politicagem, na realidade, como diz o vereador Jabá, ele fugiu pela tangente. Foi ou não foi? Foi, totalmente, né? Então vamos lá. A gente estava debatendo ideias, né? Mas Vamos lá, então. me conta sobre a sua politicagem aí, Rui. Como é que está sendo a sua politicagem? A nossa politicagem é o seguinte: vamos abrir aqui. Vamos ver esse pequeno banner aqui. O que está querendo dizer? O que é politicagem e o que é luta? Vamos lá. O que é politicagem e o que é luta? Antes de se eleger, cobrar transparência do prefeito anterior com bolo de aniversário em frente à prefeitura. Diz que pediu coisas para o prefeito, esclarecimento o prefeito não fez, ao invés de chegar e fazer o que tem que fazer, se recorrer à lei, recorrer ao direito, não, fica um bolinho de aniversário lá na frente lá da prefeitura, lá bolinho. Ah, que palhaçada! Outra coisa, antes de se eleger, fala mal de uns e outros. Fala que jamais beberei desse vinho, jamais andarei com esse, jamais andarei com aquele, porque esse cara é isso, esse cara é aquilo e tal, e falava, e pregava. Aí depois, simplesmente, depois de falar mal de uns e outros, depois de eleito, se abraça com os mesmos. Se abraça com os mesmos, distribui secretarias, distribui cargos, e esses aí que recebem secretarias, que recebem cargos, como, por exemplo, a deputada Solange Freitas, o seu assessor, né, o Gil do Conselho, com todo o respeito, deputada, com todo o respeito, Gil do Conselho, poxa vida, eu achei que vocês eram oposição. Eu pensei que vocês eram oposição. E quando nós teve o episódio do Bom Prato, não é? Que logo depois daquela guerra, ou aparente guerra, né? Que foi a questão do Bom Prato, e está sendo ainda, hein? Essa conversa não acabou ainda, se colocou como defensora, deputada e tal. Poxa, logo depois se alinhou com o Igor Ferreira, que é o vereador que foi a favor do fechamento do Bom Prato, e hoje está junto com o prefeito. O que é isso, gente? O que é isso? Vamos lá. Antes de se eleger, coloca mesa e cadeira na praça, Barão do Rio Branco, começa a ouvir todo mundo, estou aqui para ouvir vocês, estou aqui para ouvir o povo. Não é isso, prefeito, que você fazia? Aí, depois de eleito, não houve moradores antigos de uma determinada praça, não houve moradores idosos da praça e quer enfiar uma rodoviária em cima da praça, acabar com a tranquilidade de cidadãos idosos, pessoas que moram há dezenas de anos ali, há décadas no local. Não houve ninguém. E diz que ouviu, quando não ouviu. O que é isso, prefeito? Que coisa feia. Da mesma forma como, ao invés de, por exemplo, o bairro do Jockey Club, ao invés de revitalizar o bairro que está decadente, que está abandonado, que está sofrendo com enchentes, com abandono, enfim, um lixão no Jockey, ali do lado do Jockey, entre o Jockey e um condomínio. O que é isso, meu? Isso daí o que é isso, então? Antes de se eleger, era uma coisa. Depois que se elegeu, está fazendo isso. Outra coisa,
enquanto candidato, pregar transparência, ou prega transparência, e depois de eleito, tem que ser acionado judicialmente para mostrar documentos, contratos, processos que estão meio com recheio de obscuridade, né? Estranhos. Tanto é que nós fazemos a fiscalização cidadã, pedimos para olhar esse processo e tivemos que ajuizar ações para ele mostrar, e ele está chicaneando. Está chicaneando nos processos judiciais para apresentar os documentos que nós pedimos, como no caso dos transportes, no caso da Ultratur e da Sansetur. Isso vai dar pano para manga, prefeito. Isso vai dar pano para manga, isso vai vir à tona. Saiba disso. E eu digo o seguinte, passando para esse lado daqui. Isso que eu acabei de falar, isso é o quê? É politicagem ou é luta? Né? Responda você, Vicentino, porque eu vou passar para o lado daqui, antes de pedir para o César comentar. Seria politicagem você denunciar as obscuridades nos contratos celebrados pela gestão, acionando o prefeito na justiça? Isso é fazer politicagem ou é luta? Levar ao Ministério Público denúncias de propinas, denúncias de pedido de propina e de peculato praticados por agentes da gestão, ou seja, denunciar esses cidadãos ao Ministério Público e tal, isso é fazer politicagem ou é luta, prefeito Caio Amado? Levar à justiça questões de desmandos da gestão, como lixão clandestino, projetos que prejudicam os cidadãos, como o caso dessa rodoviária maluca aí em cima da praça, projetos que prejudicam decisões que atacam direitos humanos, como a questão do fechamento do Bom Prato do centro, tá? E condutas que se viciam minorias. Essa aqui eu vou esclarecer. Há um tempo atrás, a gloriosa GCM pegou 3 meninos que estavam indo viajar, estavam acompanhando, 2 estavam acompanhando um terceiro que estava voltando para casa, 3 jovens, tá? Trans, e se viciou os meninos. Atacou, humilhou, escrachou, constrangeu. Está rolando um inquérito policial contra esses guardas, esses GCMs. E são da sua gestão, Caio Amado. Tá? Então, isso aí, denunciar esse tipo de coisa que nós fazemos, isso é luta ou é politicagem, César? Então, na verdade, o que acontece, né, Rui, é aquela velha tática, quando a pessoa não pode, não tem argumento, ela começa a atacar pessoalmente, né? Essa é uma estratégia dos fracos, né? Você começa a ofender a pessoa para fugir do debate técnico, né? A verdade é que, naquele momento, naquele programa, a questão que estava em pauta era as questões técnicas sobre a rodoviária, né? Então, a gente argumentou que as rodoviárias normalmente são próximas das rodovias, exatamente para você evitar que o ônibus adentre ao centro da cidade, causando todo o transtorno ambiental, de trânsito, etc., etc. E como ele não tinha argumento, ele começou a atacar pessoalmente, infelizmente, né? Mas, enfim, eu acho que o eleitor já sabe o que é politicagem, né? Na verdade, o Caio, com esse argumento, ele mostra ser uma pessoa autoritária, né? Porque, na verdade, ele divide o cidadão em 2 blocos. Ou está com ele, ou é politiqueiro. Não tem uma terceira via. Ou você apoia o prefeito, ou você é politiqueiro. Então, é triste, né? A pessoa ela tem uma estrutura de pensamento autoritária. Se você não está comigo, você é politiqueiro. Você quer ganhar status, você quer ganhar prestígio, etc., etc. Então, é uma mente autoritária, né? Ele é um cara autoritário, né? Ele é um menino autoritário. Eu acho que a realidade vai mostrar para ele que a vida não é assim. Mas é isso, Rui. Eu acho que esse assunto já está bem abordado aí. Vamos passar, porque nós já estamos com 15 minutos aí. Temos deixa que eu controlo o tempo. Deixa que eu controlo o tempo. Faça o seu melhor, que é fazer o comentário. Deixa que eu controlo o tempo. Eu vou fazer o seguinte aqui. Deixa eu ver se tem algum comentário, alguma mensagem. Vamos lá. Tem aqui.
Patrícia Bueno Rezende, boa noite, Patrícia, está nos acompanhando. Dique das Cachetas, salve Rui César, salve o pessoal do Dique das Cachetas, grande abraço a todos, tá? Então vamos partir aqui para o nosso segundo tópico. É um tópico mais assim, diferente, né? São Vicente tem algum projeto urbano relevante? César, São Vicente tem algum projeto urbano que realmente seja relevante atualmente? Diga aí. Pois é, esse assunto surgiu porque o que acontece, né? São Vicente tem o ministro dos Portos e Aeroportos, que está todo dia nos jornais e na televisão, anunciando grandes projetos, né? Para Santos, para o Guarujá, inclusive existe uma comissão patrocinada aí pelo Grupo Tribuna, eles estão em Israel, né? Exatamente uma análise ali, eles estão numa visita técnica, vendo os avanços de Israel nessa parte de túnel imerso, né? Essa tecnologia de túnel imerso, e tudo indica que isso vai ser implementado na ligação Guarujá-Santos, esse túnel imerso. O que vai tornar mais atraente ainda é essa região, Guarujá e Santos. Outra coisa que está acontecendo em Santos é o projeto do Porto Valongo, que vai revigorar aquela área que está deteriorada, aquela área portuária, próxima ali da Bolsa do Café, atrás da Bolsa do Café. A ideia é ser alguma coisa parecida com um Porto Madeiro, né? Esse é um outro projeto. Outro projeto que apareceu na tribuna foi a revitalização do José Menino, naquela parte ali próxima do VLT, vai ter um projeto muito bacana ali de revitalização, tornar uma área bonita e tal. O próprio emissário também está quase sendo concluído, quem foi lá no emissário já vê uma outra coisa, um palco, entretenimento para as crianças, etc, etc. Bom, por que eu estou falando de Santos? Porque, em contraposição a São Vicente, a nossa vizinha tem muitos projetos importantes, são muitos projetos relevantes, e isso acaba a pessoa, né? É óbvio que quando você decide, olha, eu vou morar em algum lugar, você fica próximo do que é bom, certo? Então, o que acontece? Tudo isso acontecendo na vizinha, sem nenhum, imagina, não é não, você está... Não é questão de inveja de Santos, a questão é que Santos vai se tornando mais atraente, muito mais atraente, né? E isso, comparativamente, vai tornando São Vicente o patinho feio da Baixada Santista, né? Infelizmente, nós não temos os arquitetos e urbanistas que tem Santos, que tem a Praia Grande. Aqui, o projeto que rola por aqui é destruir praça pública. Você tem uma ideia do despautério, né? do nível, né? Como nós estamos num nível muito abaixo das cidades vizinhas, né? Enquanto as cidades vizinhas elas se reorganizam urbanisticamente, elas avançam urbanisticamente. Aqui nós temos um cidadão, um tal de Alexandre aí, cujo grande mérito é ser amigo do prefeito, né? Então, esse famoso urbanista, o que ele tem no currículo? Ele é amigo do prefeito. Ele nunca fez nada, ele não é um cara aí enfim, não é um medalhão do urbanismo, nem nada disso. E o que está fazendo aqui em São Vicente, aliás, morador da Praia Grande, que ele mora na Praia Grande, né? Diga-se de passagem, o prefeito que gosta de apontar o dedo para quem mora na Praia Grande, o seu secretário de projetos especiais mora na Praia Grande. Só que ele vem fazer besteira aqui em São Vicente. Ele mora na Praia Grande, mas ele faz besteira em São Vicente. Então, é lamentável, é muito triste o fato de a gente não ter, primeiro, profissionais capacitados em urbanismo, com projetos interessantes, inovadores. Aqui a pauta não é projeto, aqui a pauta é dança das cadeiras. A secretaria tal está com fulano, vou criar mais outra secretaria para acomodar ciclano, e por aí, fica a dança das cadeiras, e nem fulano nem ciclano entende nada de cidade, e nós ficamos aí vendo esses caras fazer barbaridade, se arrumando na vida e resolvendo sua vida em outros locais que não na cidade. É triste isso.
muito triste. Isso é triste, é lamentável, mas é o que está acontecendo, não é isso, César? Isso é o que está acontecendo e a gente precisa levar isso para conhecimento do Vicentino, né? Vamos ver aqui mais algumas mensagens. Dique do Pompeba, o pessoal lá da comunidade, Dique do Pompeba, boa noite a todos do Pompeba e do Pissarro, tá? Nossa grande amiga aqui, doutora Fabiana, advogada popular. Boa noite, salve camaradas de luta. Essa é de luta, César. Essa aqui é Fabiana Prado, nossa colega, nossa companheira de luta. Boa noite, Fabiana. Boa noite, Fabiana. Beleza. Vamos aqui, então, passar para outro tópico, né? Esse aqui é importante. Cooptação da oposição. Isso é bom ou ruim para a cidade? Primeiro, César, o que significa cooptação? Então, na verdade, o que está acontecendo, né? Para voltar um pouquinho à fita, nós tivemos... Cooptar. Exatamente, trazer para você, né? Nós tivemos nas últimas eleições 3 protagonistas, digamos assim, né? O senhor Pedro Gouveia, que era o prefeito anterior, a dona Solange Freitas e o senhor Caio Amado, né? Então, nós tivemos uma primeira surpresa, que o ex-prefeito não foi para o segundo turno. Isso é uma coisa rara de se acontecer, né? Até porque, como diz o dito, ele estava com a caneta na mão. Então, se ele não foi para o segundo turno, é que havia uma forte oposição à sua gestão. Então, uma oposição forte à sua gestão, que foi capitaneada pelo senhor Caio Amado. O senhor Caio Amado soube aproveitar muito bem as falhas da gestão anterior, né? Tanto que ele estava todo dia apelidando rua de Rua Pedro Gouveia, no meio da enchente, embaixo da ponte dos Barreiros de barquinho, olha aqui a ferrugem aqui, a ponte vai cair, etc. Isso é que ele chama de politiqueiro, né? Então, se isso não é politicagem, o que é politicagem? Na verdade, quem fez a politicagem foi ele, né? Tanto fez bem feito que ele conseguiu ser eleito, né? E uma terceira candidata, ela era uma jornalista muito boa como jornalista, né? Fazia o seu trabalho de jornalismo muito boa, mas, assim, os críticos a chamavam de outsider, né? O que é o outsider? É esse candidato que você não sabe bem de onde vem, ele cai de paraquedas, né? É aquelas coisas o Luciano Huck. Enfim, tivemos vários outsiders ao longo da história política do Brasil. E a nossa amiga, a Solange, enfim, ela acho que não tinha tanta consciência assim, dos problemas de São Vicente, né? Obviamente que o Caio se mostrou um cara muito mais preparado, né, do que a própria Solange, né? E conseguiu levar o pleito. Inclusive, o seguinte, é um dado interessante, né? Porque a Solange, ela ganhou o primeiro turno, né? Então, pela lógica, ela deveria ganhar o segundo turno. Mas quem ganhou foi o Caio, né? Então, mostra um certo despreparo da Solange no embate do segundo turno. Muito que bem, isso são águas passadas, né? Porque hoje essas 3 correntes políticas, né? O francismo, a família França, do qual o Pedro Gouveia faz parte, e a Solange Freitas, hoje eles estão juntos. Então, essa é a tal da cooptação. O que é a cooptação? Hoje, os 3 candidatos que há 2 anos atrás estavam se degladiando, hoje eles estão juntos, sob o mesmo guarda-chuva. Então, isso é uma situação bastante delicada e ruim para a cidade. Por quê? Porque uma vez que você está na gestão, fica chato você, na gestão, ficar publicamente apontando os erros da gestão. Na verdade, a oposição, o que ela devia fazer
estar no seu lugar apontando os erros. Olha, a prefeitura errou ao colocar essa rodoviária aí no meio da Capitão Moura, tanto que está chovendo mais agora do que estava no passado. Então, isso foi um erro. Esse é um erro que quem tinha de apontar a Solange Freitas, o seu Caio França, mas o que acontece? Eles estão na gestão, né? E eles têm de apoiar o prefeito que está com a caneta, né? O prefeito está fazendo um monte de bobagem e com o apoio de Solange Freitas, com o apoio de Caio França. Cadê que eles falam da rodoviária? Cadê? O que eles falaram da rodoviária? Na verdade, são bravatas, eles falam bravatas. A própria Solange, nossa, que o Bom Prato vai voltar, já chegaram, inclusive, a comemorar a volta do Bom Prato. Eu quero saber onde é que está o novo Bom Prato novo que voltou, o Bom Prato móvel, o Bom Prato fixo que ia, não sei... Do jockey. Tudo bravata, nada disso se realizou, né? São bravateiros, essa a conversinha fiada que não tem nada de concreto. De concreto é ameaça à praça, né? Estão querendo ameaçar a praça, e, enfim, então, essa cooptação é muito ruim porque a oposição ela fica de mãos atadas ou de boca fechada, porque não vai falar mal de quem paga o seu salário, né? Na verdade, essa cooptação, o interesse da cooptação é outro, é colocar os seus apaniguados, né, em cargos públicos, que vai onerar ainda mais. Até a Rádio Peão está falando aí da criação de novas secretarias, é o que faltava, né? São Vicente, tudo que São Vicente precisa é mais secretaria. Tem pouca secretaria aqui, então o problema é que tinha de criar mais 5, mais 10 secretarias. Então, me parece que está sendo votado na Câmara alguma coisa nesse sentido aí, da criação de novas... Foi no grupo agora, o Alfredo acabou de publicar no grupo, não deu tempo de ler. Mas me parece que a votação é para ter mais secretarias devido à demanda e tal. O Caio Amado, naquele quais dele, né? Naquele enrolation dele, devido à demanda e tal, não vamos criar mais secretaria. Mas, na verdade, a gente sabe para que é a secretaria. É para colocar os novos membros, os novos embarcados no trem da alegria. É para isso que serve as secretarias, certo? Então, eu acho que tem dois lados. Primeiro, a pouca vergonha do prefeito numa situação de crise, numa situação que o município está ruim de grana, está todo mundo ruim de grana, a pouca vergonha dele gastar mais dinheiro criando secretaria, criando órgão público para colocar apaniguado político. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2 é o outro lado também, Rui, que a gente não pode deixar de observar, que é de quem aceita isso. Você entendeu? Porque uma coisa, tudo bem, o cara te convidou. Agora, se você aceitou, você vai me desculpar, meu amigo, você está sendo conivente com um erro. Então, esse é o problema da cooptação da oposição. Como é que você faz a cooptação da oposição? Com cargo. Então, eu acho que tem dois lados aí que estão errados. Um que convidou e o outro que aceitou. Você é um criminalista, você sabe disso, que você não pode culpabilizar só a pessoa que fez o convite, né? Tem a pessoa que aceitou esse convite também. Então, o que dizer dessas pessoas, né? O que dizer da senhora Solange Freitas, que aceitou assumir secretaria em prefeitura que está completamente decadente? O que dizer da família França, que aceitou secretaria nesse governo? Então, esse é o ponto também, né? Não é só do seu Caio Amado. O seu Caio Amado quer ampliar a sua base. Agora, e essas pessoas que aceitaram, o que a gente pode dizer deles, né? Olha, eu posso dizer o seguinte, vamos começar novamente pela nobre deputada Solange Freitas. Deputada Solange Freitas, eu ainda continuo e sempre terei um grande respeito pela senhora como mulher, como parlamentar, mas a senhora, a recíproca não tem sido verdadeira. Esse advogado que está aqui, por exemplo, no enfrentamento do lixão, do jockey, no enfrentamento do Bom Prato, eu estou nesse enfrentamento. Vamos começar pelo lixão do jockey.
Eu vi um vídeo da senhora, César, da Solange Freitas, há uma semana atrás, ela saindo do gabinete do Caio Amado, junto com uma moradora lá do prédio, do lado do lixão, uma moça, dizendo que, olha, resolvemos, o lixão acabou, e em junho o Caio Amado vai tirar tudo de lá. Ora, se em junho ele vai tirar alguma coisa de lá, isso faz uma semana, então não acabou coisa nenhuma, né? Segundo, muito me impressiona e me estranha o fato de ela ir conversar com o Caio Amado, com uma moradora, se o caso já está judicializado. Existe um inquérito civil, ou melhor, existe um procedimento do Ministério Público, inquérito civil do Bom Prato, do Ministério Público, sobre a questão do lixão do Jockey. Inclusive, havia prazo para o Caio Amado parar de jogar lixo lá, nós provamos por A mais B que ele continuou a jogar lixo lá e tal. Já está judicializado, uma luta tremenda, ela, o senhor Gil do Conselho, se colocaram como pessoas ali lutando pela comunidade, contra o lixão, que eu até exaltei isso em determinado momento. Agora ela sai com uma moradora, como se acabei de falar com o Caio Amado, ele vai tirar em junho. O que é isso, gente? Vocês estão o quê? Estão subestimando a inteligência do Vicentino? A inteligência do morador do Jockey Club? Faça meu favor. Questão do Bom Prato, a mesma coisa. César, nós fizemos um pedido, um questionamento, com todo respeito à senhora Solange Freitas, para que ela explicasse o porquê de logo após ter havido a questão do Bom Prato e tal, a luta contra o fechamento, e ela se colocou contra o fechamento, depois ela está alinhada com o vereador Igor Ferreira, que foi um dos mentores do fechamento do Bom Prato. Não sou eu que estou falando, está na página dele. Desde 2017, o vereador Igor Ferreira está tentando fechar o Bom Prato, atendendo aí alguns comerciantes da cidade. Inclusive, ele mesmo é comerciante. Então, que negócio é esse? Que uma hora é mocinha e na outra hora se abraça com o vilão. Não estou entendendo isso, César. Pois então, sabe o que acontece, Rui? Esses dois cooptados, digamos assim, né? Eles sabem exatamente quem é o Caio Amado, óbvio que sabem, entendeu? Todos sabem, todo mundo sabe. Então você ser conivente, você aceitar participar, sinceramente, sobre o Caio Amado a gente já falou bastante e tal, mas eu vou te falar, a decepção maior hoje é aquela coisa, né, de quem aceita, né? Essa é a decepção. Não, mas a política é assim mesmo, você sabe como é que é? Não, a gente não sabe como é que é, não. Sabe por quê? Isso tudo leva São Vicente para baixo. E os nossos vizinhos estão para cima. Você entendeu? Então, é dinheiro. Isso, mais uma secretaria, Rui? Você acha que São Vicente precisa de mais uma ou duas secretarias? Quer dizer, mais claro secretário? De jeito nenhum. Então, quer dizer, isso é uma pouca vergonha. Isso é uma pouca vergonha. São Vicente, na situação que está, na crise que está, eu sou comerciante, eu estou acompanhando o comércio. Hoje, infelizmente, eu vendo mais na Praia Grande do que São Vicente. Por quê? Porque a Praia Grande está melhor, né? Então, eu lamento muito a situação de São Vicente, você entendeu? Lamento muito. Estamos abrindo o Guarujá também, você entendeu? A situação de São Vicente é muito triste, infelizmente. Né? Então, quer dizer, nessa situação crítica, financeira, então você criar mais secretaria, você aumentar a secretaria, pô, isso é uma falta de vergonha na cara, né? Como diz Carlito Teves, absurdo isso. Vamos ler umas mensagens aqui. Pati Rezende, naturopata. Olá, rapazes. Olá, Pati. Vamos lá. Fabiana Prado. Será que a oposição está sendo cooptada efetivamente ou quer se utilizar desse espaço para firmar nomes, pavimentar trilhas e depois deixar Caio Amado para trás? Olha, uma boa pergunta, hein? Uma boa pergunta. Eu acho o seguinte, se você me permitir um comentário, Fabiana, boa noite, obrigado pela pergunta. Eu acho que se a ex-oposição
fizer isso que você está sugerindo, é um tiro no pé. Sinceramente, é um tiro no pé. Porque, como assim? É um oportunismo deslavado, né? Quer dizer, aliás, um cidadão aí, um vereador, ele é especialista nisso, né? Ele vai no barco até o barco começar a afundar. A hora que começa a afundar, ele pula fora e diz que é oposição. Eu acho uma palhaçada isso, né? O eleitor não é burro. Se você está entrando no governo, hoje, eu encaro os França e a Solange Freitas como governo. Se mais para frente eles se apresentarem como oposição, o título é um só, a palavra chama oportunismo. O que vocês estão fazendo é oportunista, vocês estão sendo oportunistas. Se vocês fossem sérios, vocês diriam o seguinte: eu não aceito, porque isso é dinheiro público, isso é mais gastação de dinheiro público, São Vicente não tem esse dinheiro. Aliás, a deputada Solange Freitas já está eleita, ela é eleita, então ela não precisa, ela pessoalmente não precisa disso, você entendeu? Então, se ela se valer desse expediente que você está mencionando, a palavra é uma só, é oportunista. E nós vamos dizer isso com todas as letras. Eu tenho uma outra palavra para isso também, porque se uma oposição fizer isso, Fabiana, se uma oposição fizer isso, seja a bandeira que for que carregue e a cor que carregue, isso para mim é canalice. Canalice também. Isso é uma oposição fake, não é oposição. Vamos aqui partir para uma outra mensagem, vamos lá, da mesma Fabiana. Solange Freitas está ostentando sua imagem na propaganda televisiva do União Brasil, dando ênfase ao fato de ter sido vítima de violência política de gênero. Não parece estar deixando o caminho livre a Caio Amado em 2024. As aparências enganam, Fabiana, mas é a minha opinião, é só a minha opinião, não é, César? Não, é verdade, ela apontou bem, a Fabiana apontou muito bem que a imagem que ela passa, né, na propaganda do União Brasil não deixa claro que ela é parte do governo Caio Amado. Eu acho que isso cabe a nós. Aliás, ela se calou, né? Ela ainda não se manifestou sobre isso. Escuta, Solange, se você está nos ouvindo, ou se alguém do seu staff está nos ouvindo, a pergunta é o seguinte: você está no governo Caio Amado ou você não está? Essas secretarias que estão sendo criadas, é para você assumir, para você indicar os seus apaniguados ou não é? Para que está acontecendo essa gastação de dinheiro na cidade, criando mais secretaria? É isso? Você está sendo conivente com isso? É isso que precisa ser dito, né? Então, de fato, você apontou bem, Fabiana. Agora, essa contradição, ela tem prazo de validade. Ela não vai conseguir levar esse pé em cada canoa, né? Estar no governo Caio Amado e apresentar-se como uma vítima, sei lá do quê, etc, entendeu? Então, é uma situação meio delicadinha. Acho que todo mundo que está na prefeitura é conivente, é cúmplice do Caio Amado. Você é cúmplice. Eu sempre cito, eu coloco um dia sim, um dia não, a frase do Martin Luther King. O preocupante não é a vilania dos maus, é a conivência dos bons. Eu acho que essa frase é emblemática, eu acho que tem que ser um mantra, né? Então, quando os bons se calam, o mal prevalece. Eu acho que essa é uma frase muito importante que todos nós devemos ter em mente, né? Se você se considera uma boa pessoa e você está conivente com isso, você está sendo conivente com o mal. Acho que é muito importante esse conceito. E salve e viva Martin Luther King. Tamo junto. É isso aí. Grande Martin Luther King. Todos os Panteras e tudo mais. É o seguinte, pessoal do Augusto Severo Penedo, um abraço para vocês, né? Mandaram aqui um salve. Vamos passar para um outro tópico, né? Esse tópico aqui é o seguinte, eu vou aqui passar um pequeno vídeo. Esse vídeo é o seguinte, é a opinião de um jornalista da RTC, da Rádio TV Litoral. Mais uma vez, um abraço para a equipe da RTC Litoral, né, para a rádio e tudo mais. Estamos pegando mais uma coisinha para vocês. Depois vocês mandem esse jabazinho para a gente, porque a gente está divulgando aqui o trabalho de vocês, que é muito bom. E abraço para o Sandro Tadeu, né, nosso amigo. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui um videozinho
eu gostaria que vocês escutassem o panorama que esse jornalista, que vai dizer o nome dele agora, gente, o nome dele eu esqueci, mas vamos dizer, logo aqui no início já vai dizer o nome dele, que ele fala sobre São Vicente, o momento político de São Vicente. Vamos lá. Vamos ao comentário, opinião do jornalista Rafael Mota. Bom dia, Rafael. Bruno Gutierrez, participantes do Jornal Litoral aqui na RTL, um bom dia para todos e também para quem acompanha a programação da rádio. Uma pergunta para vocês. Será que as eleições municipais de 2024 vão ser assim, tão acirradas quanto as de anos anteriores? Pego como exemplo a cidade de São Vicente. Temos o prefeito Caio Amado, e que venceu as eleições após uma disputa de segundo turno com a agora deputada estadual Solange Freitas, do União Brasil. Caio Amado está no governo e parece não ser incomodado pela oposição, porque está havendo, na verdade, uma acomodação de interesses político-eleitorais. Mesmo o PSB, do deputado estadual Caio França, atualmente, que poderia fazer frente a Caio Amado, está ali tendo uma participação efetiva no governo, formal, inclusive mediante acordo firmado entre o prefeito e o deputado. União Brasil de Solange Freitas tem uma pré-candidatura, que é de Givanilze dos Santos, o Gil do Conselho, que foi vice na chapa de Solange, hoje é um dos assessores parlamentares dela na Assembleia Legislativa, mas União Brasil também é um dos partidos que participam do atual secretariado municipal. Tem vereadores que estão na base governista, mesmo os outros dois que foram cassados pela Justiça Eleitoral eram da situação, portanto, não parece haver de forma alguma um incômodo à pretensão de Caio Amado de tentar a reeleição, porque não surgiram candidaturas suficientemente fortes para fazer frente a ele. É claro que as eleições são em outubro do ano que vem, a campanha política está, de certa forma, longe de começar, mas não está surgindo no horizonte nenhum nome neste momento que pareça mexer com as emoções do público, que mesmo não concordando em parte com a gestão municipal, veja em adversários alguém capaz de fazer melhor do que o prefeito atual. Os comentários ao comentário do jornalista César Matiusi. Manda bola, César. Muito bom o comentário dele, hein? Muito bacana, e eu acho que aumenta muito a nossa responsabilidade enquanto oposição, né? Exatamente aquilo que a gente se propõe, né? A ser uma oposição a essa gestão. A gente imaginava estar acompanhado, né, de outras pessoas, de outras figuras eminentes da política de São Vicente, mas, infelizmente, Rui, me parece que nós estamos sozinhos, pelo menos nesse momento, né? Vamos ver o que vai surgir aí. Eu só tenho uma discordância que do jornalista, do texto dele, eu não acho que está tão longe assim, na verdade, entende? Eu acho que, na verdade, está muito perto de... Né, a próxima eleição, nós estamos aí há um ano e pouquinho, né? Já estamos no final de maio. Próxima eleição é outubro, e a gente já sabe mais ou menos o que ele não vai fazer, né? O que ele não vai fazer. Eu assim, com todo perdão aí pela falta de modéstia, mas acho que a gente tem brigado, principalmente nos dois fóruns que nos cabe, que nos é permitido, que é a mídia, certo? E a justiça. Então, eu acho que são dois frontes, assim, que a gente, modéstia à parte, tem atuado, né? Com uma certa frequência, tentando, enfim, né? Alertar a imprensa sobre esse assunto, sobre aquele, etc., etc., né? A gente sabe que você fazer a cobertura de toda a Baixada Santista é complicado, né? Principalmente para os órgãos aí, a gente tem dado o nosso apoio, a nossa contribuição. Você, particularmente, me desculpando aí a confete, acho que você tem atuado muito bem no Fórum Judicial, né? Com as ações aí, muito bacana, muito atento, a questão da praça, não podemos... Porque uma coisa é o cara dizer lá, uma coisa é o vereador falar, não, mas eu votei contra. Ele votou contra por jogo de cena. Ele sabe que é o voto perdido, que já está ganho, já está todo mundo com o prefeito,
Então, ele votou contra porque o eleitorado dele, ele é um comerciante ali do centro, ele não queria se indispor com ele. Olha, você viu que eu votei contra, mas isso aí adiantou o quê? Isso não adiantou nada, meu amigo. Seu voto não adiantou absolutamente nada. O que adianta é a ação do doutor Rui, a ação popular que o doutor Rui protocolizou na justiça. É isso que pode resolver alguma coisa. Meu amigo da Praça Bernardino de Campos, vocês sabem exatamente disso. Se tem alguém que pode barrar essa insanidade, é a ação judicial. E nós estamos todos rezando para isso. Então, eu acho que o nosso trabalho aí, né, de oposição vem sendo feito dentro das nossas limitações, obviamente. Nem eu, nem você vivemos disso. Viu, seu Caramata? A gente não vive de política, não. Como o senhor. Nós trabalhamos, eu sou cozinheiro, eu sou comerciante, o senhor sabe, já comeu muito da minha comida, o doutor Rui é advogado, nós praticamos uma vigília cidadã, nós somos cidadãos e brigamos pelo bem da nossa cidade, entendeu? Então, o que eu tenho a dizer é isso, eu acho que, enfim, nós estamos fazendo o nosso papel, né, Rui? Dentro das nossas limitações, a gente está fazendo o nosso papel. Pois é. Vamos se encaminhar aqui para nossa última pauta, né? Fazer um pequeno resumo aqui dos enfrentamentos atuais. Não é isso, César? O César pediu para eu fazer um resumo, vou fazer um breve resumo aqui. Vamos começar pelo lixão do Jockey. Oi, pode falar, César. Não, é importante porque senão os assuntos ficam perdidos, né? E assim, ao longo da semana, as pessoas ficam perguntando, como é que está isso? Como é que está aquilo? Então, não tem nada perdido. Não tem nada perdido. Os assuntos que a gente se envolve, eles estão todos em stand-by, você entendeu? Então, estão aguardando decisões judiciais, você entendeu? Olha, então, o Rui vai explicar direitinho. A questão do lixão é a questão que... Vamos lá. Se você quiser saber alguma coisa a mais, você, olha, tem o canal Ao Pé do Ouvido, a página do Ao Pé do Ouvido do Facebook, tem a minha página, Rui Eliseu, tá, do Facebook, tem o perfil do César, tem o meu perfil. É só você entrar lá, comentar e perguntar. A gente responde com prazer. Vamos lá, lixão do Jockey. O lixão do Jockey, como eu falei, existe um procedimento no Ministério Público rolando, que ainda não terminou. Inclusive, não é assim que entrou com uma denúncia no Ministério Público e a prefeitura vai tirar as coisas de lá e acabou. Não. Aquilo ali está sendo apurado pelo Ministério Público. Se a irregularidade configurar crime ambiental, improbidade administrativa ou crime de responsabilidade, o Ministério Público vai pedir para abrir as ações judiciais cabíveis, até criminais, tá? Então, está nesse pé. Eu não sei o que acontece, que a deputada vai lá, falou com o Caio Amado agora, e que em junho ele vai tirar. Não é assim, não, tá bom? E nós estamos acompanhando, nós estamos acompanhando esse procedimento do Ministério Público. Assim que sair, a gente já vai divulgando. E a gente tem divulgado. A questão é que o promotor estava de férias, né, umas semanas atrás e tal, mas a gente está acompanhando. É assim mesmo. Não é fácil a luta judicial, não é fácil. Questão do bom prato. Antes de você ir para o bom prato, Rui, deixa eu fazer uma observação importante sobre essa questão do lixão, que é o seguinte, né? Ele nos taxa de politiqueiro, mas é preciso enfatizar o seguinte, que nós já passamos a metade do mandato desse rapaz chamado Caio Amado, e ele já está há mais de 2 anos jogando um lixo num lugar que ele sabe que não pode jogar. Então, isso é que é importante, você entendeu? Não é que o Ministério Público vai dizer não sei o quê, ou que quem quer que seja vai dizer não sei o quê. O prefeito sabe que não pode jogar lixo lá. Ele sabe disso, ou pelo menos deveria saber. Ele é prefeito, ele parece que ele surgiu na rede sustentabilidade. Então, o que a dona Marina Silva, né, que é a presidente da rede, vai achar disso? Eu só sabia que esse rapaz, faz 2 anos e tanto, ele joga lixo onde não devia jogar, ele joga lixo no quintal dos outros. Esse é o prefeito de São Vicente. Então, não é, ele falou, não sei o quê. Então, a grande indignação
do eleitor tem que ser em relação a isso. Senhor prefeito, por que o senhor passou mais de 2 anos jogando lixo onde não devia? Você sabia que isso. Você sabia, César, que você deu uma boa ideia para mim? Você me deu uma boa ideia. Marina Silva, mas beleza, legal. Vamos passar então para o outro ponto. Por favor. Vamos lá. Questão do Bom Prato. Bom Prato, da mesma forma, não tem solução alguma palpável. Pelo que eu sei, o PSOL de São Vicente, o partido PSOL, fez, por meio de seu presidente, um pedido de esclarecimento à deputada Solange Freitas, porque ela anunciou vitória. Ganhamos, vitória no Bom Prato, conseguimos 2 caminhões, conseguimos o Bom Prato para o Jockey, conseguimos isso, conseguimos aquilo. Cadê a palpabilidade dessa vitória? O pessoal que ficou sem comer do Jockey continua sem comer, sabe-se lá como que estão passando, como estão sobrevivendo. Não tem nada palpável ainda. Então, cadê? Ela deu uma resposta para o PSOL, uma resposta pífia, uma resposta que não esclarece nada, não diz datas, não diz coisa alguma. Existe um inquérito civil sobre isso e nós estamos acompanhando. Não acabou a luta, não. Você que desanimou da luta contra o fechamento do Bom Prato, saiba, essa luta não acabou. Inclusive, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania está em cima também, acompanhando. Nós denunciamos, eu e César denunciamos ao governo Lula o que está acontecendo. Muito bem. Questão... Fala, César. Olha o nosso tempo, não, hein? O que eu ia falar sobre o Bom Prato é o seguinte... Olha o tempo. É importante a gente não confundir o seguinte, 2.000 pessoas ficaram sem comer. Outra coisa, sabe por quê? Porque o senhor Caio Amado julgou que ali era um lugar inadequado para o Bom Prato. Então, como que ele resolveu a questão? Ele, vamos tirar, vamos fechar. Então, 2.000 pessoas ficaram sem comer. Quer dizer, ao invés de ele arrumar um lugar antes, você arruma um lugar antes e depois você fecha. Você não vai deixar 2.000 pessoas sem comer. Acho que é importante mostrar a crueldade, que esse Caio Amado, ele é uma pessoa cruel. Ele é uma pessoa cruel. Então, esses arremedos, e tal, vamos arrumar e tal, nada disso aconteceu. Mas o principal é que 2.000 pessoas ficaram sem comida por iniciativa do senhor Caio Amado. Assim como ele está fazendo na Praça Bernardino de Campos, assim como ele fez com os comerciantes das orlas. Pessoas que construíram o seu quiosque do seu próprio bolso, pessoa que tem a nota fiscal do tijolo do quiosque, ele está despejando do quiosque. Então, esse rapaz é uma pessoa cruel, extremamente cruel. É importante ficar claro isso. Certo. Então, assim, isso nós já sabemos da crueldade dele, da desumanidade com relação ao Bom Prato. Vamos falar rapidamente agora da questão da rodoviária. Rodoviária, a gente está aguardando a resposta da prefeitura, que vai vencer esse prazo na quarta-feira. Infelizmente, são prazos distintos, por exemplo, dos prazos criminais, dos prazos civis. Tinha que observar a leitura do portal eletrônico deles, enfim. Vai terminar na quarta-feira. Com a resposta da prefeitura, o juiz vai decidir se dá liminar ou não para brecar essa pouca vergonha que é essa praça, tá? Que é essa rodoviária em cima da praça, e também nós estamos preparados. O que vier, a gente, se for uma coisa que não for plausível, não for para o bem da sociedade, nós vamos recorrer, nós vamos usar de todas as medidas e recursos judiciais cabíveis. É uma luta, a gente vai parar até Brasília, se for o caso, mas nós não vamos deixar barato isso, não. Aqui é luta, tá? Bom, César, eu vou pedir para você fazer suas considerações finais rapidamente, depois e a gente se prepara para a segunda que vem, que a gente vai sempre dar a atualização desses enfrentamentos que nós estamos lutando, tá bom? Fala, César. É isso aí, gente. Boa noite. Obrigado aí pela audiência. Eu acho que é ótimo, porque a gente aprende muito, né, nesse debate. A gente aprende, a gente elabora,
Isso tem uma repercussão ao longo da semana também, né, porque é passado em alguns canais, etc, etc. Então, é muito legal. Acho que a gente está construindo aí uma oposição, né? É super importante a sua participação, o seu apoio, né? Se você, de fato, considera que São Vicente merece uma gestão melhor, uma gestão mais transparente, mais ética, mais correta, mais técnica, junte-se a nós, essa é a nossa luta, né? Para melhorar a cidade, certo? Ninguém aqui vive de política, cada um tem o seu trabalho, nós estamos aqui como cidadãos, certo? Opa! Tentando melhorar a cidade. É isso aí, uma boa noite, muito obrigado e seguimos em frente, uma boa semana para todo mundo. Tamo junto. Abraço, gente. Tchau para todos. Boa semana. Aí, valeu. E aí, Rui, belezinha?